Fala, Nação Azul. E aí, como é que vocês estão? Pessoal, infelizmente não muito bem, né? Após a derrota para o Vasco da Gama em São Januário. Mas, gente, o vídeo de hoje é sobre outro assunto, né? Eu quero trazer aqui para vocês. Pela primeira vez, se vocês já ouviram é, algum dos envolvidos na polêmica de 2010, naquele pênalti absurdo inventado em cima do Ronaldo Fenômeno, se vocês já viram outras pessoas comentando por aí, por favor, deixa aí nos comentários, porque para mim, já pesquisei, já procurei em todas as redes sociais, por todos os cantos, e até o presente momento eu não havia visto nenhuma entrevista de qualquer que seja dos envolvidos naquela polêmica, né, falando sobre o assunto. O primeiro que eu vi foi o Gil, então prestem atenção até o final. Sei que as torcidas rivais vão zoar, vão falar, é mimimi, é choruru, mas não é. Aquele pênalti em cima do Ronaldo em 2010, né, que o Sandro Meirahit marcou. O Sandro Meirahit, depois daquele pênalti, gente, parte da torcida do Cruzeiro perdoou o Sandro Meirahit, né? Ele voltou a apitar jogo do Cruzeiro anos depois, né? O Zezé Perrella entrou com ação na CBF para que não apitasse mais jogo do Cruzeiro, e assim que a gestão Zezé Perrella concluiu o mandato e a gestão Gilvande Pinho Tavares assumiu, o Sandro Meirahit voltou a apitar jogo do Cruzeiro. Partes da torcida do Cruzeiro o perdoou. Eu nunca perdoei, tá? Porque aquilo não é pênalti, aquilo não é interpretação, aquilo simplesmente foi má vontade contra o Cruzeiro, para não dizer outra coisa que eu não posso, eu não tenho condições de pagar advogado. Mas é isso. Assistam até o final, tá? Gente, peço desculpas pelo barulho, tá? Não tem como. Aqui toda vez que a gente começa a gravar, é carro, é moto, é todo tipo de barulho possível. Então, por favor, concentrem no vídeo, tentem focar o máximo possível no vídeo. Já falei demais, acompanha aí as falas do Gil e depois a gente vai comentar novamente em cima. Porra, o Cruzeiro era foda pra caramba, o Cruzeiro é um timaço. E eu lembro muito, mano, que... Você lembra do último gol do Ronaldo? Mas não foi pênalti. Não, isso que eu ia te perguntar. Não foi pênalti nunca na vida. Pergunta do malandro, eu enrolando, você lembra, né? Nunca na vida. Não foi pênalti? Claro que não, nunca. Nunca foi pênalti aquilo. Não, Nunca? Nunca. Lembra do Fabrício? Mentira, eu vou Mentira, embora. eu vou embora. Roubo, é roubo. Desculpa interromper, pessoal. Para quem não, para a nova geração, para a geração que naquela época tinha 3, 4, 5 anos, né? Isso ocorreu em 2010, ou seja, 15 anos atrás, para aquela geração que não sabe, esse cara que está falando que foi o zagueiro, eu sei que a maior parte da torcida do Cruzeiro, né, sabe. Estou falando a galera da nova geração que nem sabe dessa história direito, né? Claro que já ouviu falar, mas não sabe. O zagueiro envolvido na polêmica é esse, tá? O Gil, que foi o zagueiro que supostamente cometeu pênalti em cima do Ronaldo. Lembrando que naquela ocasião, o Cruzeiro estava coincidentemente disputando ponto a ponto o título com quem? Fluminense do Rio de Janeiro, é claro, né, onde fica a sede da CBF, e Corinthians, né, que a gente sabe que, querendo ou não, é um time queridíssimo pela arbitragem, tá? Agora nem tanto com o VAR, porque fica muito mais complicado você meter a mão e favorecer. Mas a gente sabe que antes do VAR, Corinthians, esses times Rio São Paulo levavam o título. Ainda assim, com o VAR, eles conseguem sim manipular alguns resultados a favor de time Rio São Paulo. Porém, não com a mesma proporção do que antes, né? Quando ainda não existiu o VAR. Mas prestem atenção, tá? Ou seja, prestem atenção, o Gil, zagueiro envolvido na polêmica do suposto pênalti contra o Ronaldo. É roubo. Não existe isso, saiu andando. Mano, ele esse ano tava brigando com Corinthians, Cruzeiro e Fluminense. Né? Faltavam 3, 4 jogos para acabar o campeonato. Foi foda, Ronaldo. Foi nada. Como que ficou na sua cabeça naquele momento, vendo aquilo acontecendo, você viu que nunca foi, na sua visão? Não é na visão do Gil. Qualquer pessoa que não é clubista, que tem honestidade intelectual, entende o mínimo de futebol, sabe que aquilo não é pênalti. Nem aqui, nem no Japão, nem na China, nem em qualquer canto do mundo. Basta ter um mínimo de conhecimento de futebol e honestidade intelectual, tá? Na visão sua dos cruzeirenses. Vocês ficaram loucos ali, né? Claro. Mas imagina o juiz, que difícil, Mítico. Do nada o gordão caiu, cara. É pênalti, não sei como. Ele falou o quê? Eu vou estar com a história pra sempre. Estarei
Do nada mesmo, do nada o Gordão caiu. Interessante que o Ronaldo, com todo aquele peso que ele tem, aquela estrutura maravilhosa, gente, isso é física pura. Se você é um centroavante, o zagueiro encosta, toca em você, te empurra, você cai nesse sentido, para frente. O Ronaldo caiu, supostamente o Gil não puxou, empurrou o Ronaldo. O Ronaldo caiu para trás. Já viu isso? Onde? Tá. Interessante que o Gil, esse queridíssimo aí, cometeu um pênalti, um suposto pênalti, que não foi pênalti, tá? Em cima do Ronaldo Fenômeno em 2010, no Brasileirão. E no ano seguinte, ele já estava palavrado com o Corinthians. No ano seguinte, assim que encerrou o Brasileiro, ele já foi para o Corinthians. Lembrando que o Ronaldo atuava pelo Corinthians quando ocorreu essa polêmica. E o Gil já estava palavrado com o Corinthians, tá? E no ano seguinte, só terminou a temporada essa, né, dessa polêmica, em 2010. Em 2011, o Gil foi para o Corinthians, no início do ano. Tá? Já foi fazer a pré-temporada. Sei não. Olha sempre aqui, Ronaldo. Em momento algum, tá, gente? Eu tô levantando suspeitas sobre a índole do Gil, né? Nada disso, pelo amor de Deus. Só estou apontando aqui as coincidências. Se lasque. O Gil que se lasque. Quero saber do Ronaldo. Mano, ó, foi difícil. A gente brinca, mas você acha que o juiz é meio tendencioso quando é Corinthians, Flamengo, ou não? Porque a galera falava muito de apita amigo e o caramba. Não é nada disso. Pô, apita amigo. É claro que o Gil não vai falar isso, né? Como eu disse, assim que ocorreu esse suposto pênalti cometido por ele em cima do Ronaldo, no ano seguinte ele foi atuar pelo Corinthians, clube onde ele ficou, se eu não me engano, 8 ou 9 anos, tá? Ele só saiu no ano em que o Santos caiu para a Série B, que foi o que? O Santos jogou a Série B ano passado, ou seja, ele saiu do Corinthians no ano retrasado, disputou o ano passado, saiu no Corinthians em 2023, em 2024 ele disputou o Brasileiro da Série B pelo Santos. Ou seja, ele ficou de 2011 a 2023 no Corinthians. Tá? É lógico que ele não vai falar aqui que a arbitragem é tendenciosa, aí tem toda uma história com o Corinthians, mas a gente sabe que a arbitragem inclusive eu vi uma entrevista daquele ex-árbitro de futebol, o Paulo Roberto Godoy. Ele era comentarista de arbitragem na TV Bandeirantes. Eu me lembro muito bem de um programa que ele falou para o Milton Neves que quando o árbitro na época dele era escalado para apitar jogo do Flamengo, Corinthians, o presidente da CBF falava para ele assim: olha, preste atenção no que você vai fazer, hein? Você vai estar apitando o jogo do Corinthians, é Corinthians. Olha, preste atenção no que você vai fazer, você está apitando o jogo do Flamengo. Ou seja, querendo ou não, já quer ali botar uma pressão para errar a favor desses times. Roubaram a Libertadores aqui do nosso 2013, então. Nossa senhora. Aquele ali que apita, amigo. Olha o argumento absurdo do Gil. Não, o Corinthians não é favorecido. Não existe essa de árbitro ser tendencioso a favor de time Rio-São Paulo, de Corinthians, Flamengo. É claro, como eu disse anteriormente, ele não vai assumir isso, que ele atuou pelo Corinthians de 2011 a 2023. E, logicamente, gente, prestem atenção. Os árbitros que metem a mão aqui a favor de Rio-São Paulo são árbitros que pertencem a qual federação? A CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, ou seja, a CBF. São árbitros brasileiros. Isso que ele está dizendo, que o Corinthians é roubado, que foi roubado na Libertadores Sul-Americana, ele está se referindo a árbitros sul-americanos de outros países que apitam jogos internacionais, ou seja, Corinthians jogando contra clube de outro país aqui da América do Sul, não são árbitros brasileiros. Ele não quer que árbitros internacionais não tem nada a ver com a CBF, é claro que não vai meter a mão para ajudar eles, então não tem lógica isso que ele está dizendo. Tá? Os árbitros que metem a mão para ajudar o time Rio-São Paulo são os árbitros aqui da CBF, ou seja, árbitros brasileiros, né? Que são comandados pela CBF. Os árbitros que apitam sul-americanos são árbitros que são de países diferentes, entendeu? Não tem nada a ver com árbitros brasileiros, é claro, né? Então nem aí se vão meter a mão ou se não vão, se vai favorecer time A ou time B, tá? Não devem nenhuma obrigação à CBF, simplesmente isso. Fala disso, irmão. Se for do lado deles lá, do sul-americano, então. Nossa, pra eles tem muito, né? Ô, louco. Muito. Impressionante. E parece que a gente que é brasileiro não consegue fazer nada, né? Nessas competições Libertadores Sul-Americanas. Os caras pintam e bordam, mas os caras tá tudo lá, né? A sede tá onde? Tá pra lá. Tudo lá. Não tem jeito. Vai fazer o quê? Tem que fazer. Nós tem que ganhar na bola 2 vezes, né? Mas é umas paradas bizarras, meu. O jogo do Flamengo, o cara expulsou o cara louco.
Até anulou a expulsão. Anulou a expulsão, mas olha aí, olha só. Que loucura, né? Foi pênalti. O cara deu falta e expulsou o cara do Flamengo. Não, os caras é maluco, a gente vai chegar lá. Tá, isso é legal de falar do Cruzeiro. Ele tá falando que não foi pênalti. Todo mundo sabe. Tem mais pautas. Vou perguntar pro Ronaldo um dia. Se foi pênalti, aí acabaria de falar, não foi, não. Irmão, ali, no Cruzeiro. É claro que o Ronaldo vai falar que foi pênalti, né? Assim como qualquer jogador do Cruzeiro, que estava no elenco do Cruzeiro naquela época, e no elenco do Corinthians, ou que tem atuado pelo Cruzeiro ou pelo Corinthians, jogadores que atuaram no Cruzeiro vai defender o lado do Cruzeiro, jogador que atuaram no Corinthians vão defender o Corinthians, vai falar que não foi que aquilo foi pênalti, mas qualquer um que tenha honestidade intelectual, seja totalmente imparcial, honesto, como eu disse, honesto intelectualmente, entende de futebol, sabe que aquilo não foi pênalti. É escandaloso. Volto a repetir, a galera da nova geração, a geração que naquela época tinha 8 anos, 6 anos, estava começando ali a acompanhar o futebol, às vezes estão um pouco perdido aqui sobre esse vídeo aí, com relação às minhas afirmações, ou até mesmo a entrevista do Gil aqui, não sabe muito do que se trata. Dá um Google aí, digita aí, pesquisa na própria plataforma do YouTube, procura aí o lance entre Gil, Ronaldo Fenômeno, coloca pênalti Cruzeiro e Corinthians 2010, Brasileirão 2010. Vocês vão ver que pênalti escandaloso inventado pelo senhor Sandro Meirahit. Volto a repetir que grande parte da torcida do Cruzeiro, claro, não perdoa, mas porém uma parte também já perdoou. E gostei da postura do Zezé Perrella. Enquanto eu presidi o Cruzeiro, Sandro Meirahit não apita jogo do Cruzeiro e não apitou. Foi só o Gilvan de Pinho Tavares assumir que já, vamos perdoar, todo mundo merece uma segunda chance. Deu uma segunda chance. E interessante, que assim que ele voltou, o primeiro jogo que ele voltou a apitar do Cruzeiro, ele meteu a mão no Cruzeiro de novo, Sandro Meirahit. Então, é um ato que parece que ele vivia para errar contra o Cruzeiro, né? Para falar assim, né? Porque eu não tenho dinheiro para pagar processo. Ele existia para errar contra o Cruzeiro, né? Então é isso aí, pessoal. Deixa nos comentários aí se vocês concordam com alguma coisa. Vocês discordam, o que vocês acham disso, da entrevista do Gil? Vocês acham que o Gil foi honesto intelectualmente quando ele disse porque não foi tendência contra o Corinthians, a favor do Corinthians, não foi tendencioso para o Corinthians, isso não existe aqui, o Corinthians também é prejudicado. Só que ele esquece de dizer que o Corinthians é prejudicado, assim como todo time brasileiro é prejudicado em campeonatos sul-americanos, né? Libertadores, Sul-Americana, isso que ele esquece de mencionar, ou seja, jogos em que árbitros brasileiros não são escalados para apitar, porque não podem, né? Se é um árbitro do Brasil, vai apitar um jogo entre um time brasileiro e de outro país? Não vai. Então vão escalar, se é um jogo envolvendo um time brasileiro e um time mexicano, vão escalar um árbitro paraguaio. Aí o cara chega aqui e mete a mão, ele não deve obrigação nenhuma à CBF, não deve obrigação nenhuma à federação. No caso, suponhamos que seja um time mexicano atuando contra um brasileiro, não deve obrigação nenhuma, um árbitro paraguaio, né, ele não deve nenhuma obrigação à federação dos clubes envolvidos, do México, do Brasil, enfim. Ou seja, escalam árbitros de países diferentes. Agora, claro que se tratando de campeonatos aqui nacionais, a gente sabe que historicamente é assim. Se for contar os títulos que o Flamengo tem e o que o Corinthians tem ganhando na bola, o Flamengo brasileiro, o Flamengo tem 3. E o Corinthians tem 2. Então, a gente sabe disso. E eu sei que alguns torcedores do Corinthians e Flamengo vão ficar revoltados. São clubes gigantescos, gente. Gigantescos, tá? Pelo amor de Deus. Não quero que desmereça a história. A gente tá falando de arbitragem e que há sim uma tendência a favor desses clubes aí por parte da Confederação Brasileira de Futebol. Então é isso aí. Forte abraço, se inscreva no canal, deixa o likeão. Desculpa o barulho, tá, pessoal? Não tem como, é uma coisa que não tem como eu controlar, são fatores externos. Então, forte abraço, fiquem todos com Deus. Se inscreva no canal e deixa o likeão, tá? E tamo junto.